4 anos atrás, exatamente 4 anos atrás, eu fazia entrega de bicicleta. Eu nunca achei muito sentido no sistema de você entrar no horário X, sair no horário Y. Falar, tá, e aí? Bom, quando eu voltei, uma dívida beirando 1 milhão, assim, no meu CPF. Porque não existe mais acho. Quando você tem a planilha, você sabe, você tem, é o lance da tomada de decisão, né? Você sabe pra onde você tá indo. Pô, esse mês eu preciso investir mais aqui, preciso mais ter verba ali. Vamos começar, como você fala, do começo. O Bruno é um case completo aqui. É impressionante mesmo. A gente até ficou confuso na hora que tem... É um case de sucesso de várias formas, né, Bruno? Inclusive, a gente está falando agora há pouco também de um evento que você fez, a gente vai citar ele também aqui. Mas eu queria saber como você chegou para cuidar da sua imagem, para você virar um produto, né? Como é que foi esse começo? Como é que foi a sua trajetória até esse começo? 4 anos atrás, exatamente 4 anos atrás, eu fazia entrega de bicicleta. Inclusive tá registrado no Instagram tudo isso, porque foi a época da pandemia, estourou a pandemia, e aí eu voltei a morar com a minha mãe, e o que tinha pra fazer era isso. Você não perguntou como comecei? Foi aí que eu falei, pô, o Instagram tem alguma força. Entrega de bicicleta. E porque na minha vida, assim, eu sempre fui inconformado. Acho que é o bichinho que pica do inconformismo na pessoa é empreendedor, né, cara? Eu nunca achei muito sentido no sistema de você entrar no horário X, sair no horário Y. Falar, tá, e aí? A vida é só isso, eu não vou ter aquela paixão de desenvolver alguma coisa. Então, de 2012 a 2017, eu atuei no mercado imobiliário. Comecei como corretor, virei gerente, comprei imobiliária e no final de 2018 para 2019 comecei a construir apartamentos. Fizemos 3 obras daqueles apartamentos sem condomínios em Santo André, que até 2020 era uma febre enorme, né? Que foi onde eu falei, caraca, meu, se trabalhar mesmo dá certo, né? E foi nesse período que eu deixei essa imobiliária na mão de um outro sócio e começou aquela coisa de gestão financeira errada. Uhum. Vamos colocar com essas palavras. Porque a minha inocência foi deixar uma procuração pra ele com o meu CPF, cuida aí. Pô, quando eu voltei, uma dívida beirando 1 milhão, assim, no meu CPF. Assim. Como é, Bruno? Peraí, deixa eu entender um pouco essa história. Vamos lá. Foi feio o negócio. Você tinha uma construtora junto com um sócio. Uhum. Quando você deixou uma procuração pra ele... Pra eu viajar com a banda. Quando você voltou, a empresa já tava com problemas. Muito sérios. E no meu CPF, os empréstimos eram feitos no meu nome. E até a primeira obra ali, são 16 apartamentos, uma obra grande, né? Tava indo tudo bem. Acho que não sei se cresceu o olho, enfim, não vou entrar no mérito da pessoa, mas ele aproveitou do meu bom crédito e me enfiou até aqui. E aí eu consegui me desvincular dessa empresa quase que a custa 100% da minha saúde emocional. Entrei numa depressão profundíssima. A gente tá falando de que ano aí? Isso foi 2019. 19. Muito séria. Já morava sozinho já há uns 7 anos. Essa tatuagem do meu cachorrinho, porque até ele foi embora nessa época, porque eu perdi tudo. Todos os meus instrumentos tive que vender, carro, apartamento que eu tinha, tive que vender tudo. E mesmo assim ficou uma dívida muito grande no meu nome. E aí o que me sobrou e assim, as pessoas não me reconheciam, porque eu sempre fui essa pessoa comunicativa, né? E eu parecia um zumbi, assim, pra mim a vida tinha acabado. Eu tinha 27 para 28 anos. E como eu havia falando, eu não tenho uma histórico de família empreendedora, assim mesmo, assim, né? Então, eu não tinha pra onde buscar referência. E aí isso me deu um start do tipo assim, meu, eu preciso me reinventar. E minha mãe, voltei a morar com a minha mãe depois de mais de 10 anos. Além de cabeleireira, ela é ciclista amadora, mas ela anda praticamente igual profissional, daqui pra Aparecida, essas loucuras. Caraca. E ela começou, cabeleireira, adivinha? Cabeleireira no salão, na sala de casa. One by one, um por um. Esse é o cabeleireiro dela, né? Então, assim, imagina, a pandemia fechou, ninguém quis ir mais. Morando de aluguel, aquela coisa toda. Eu em casa, quase 30 anos. Falei, meu Deus, que vergonha, preciso fazer alguma coisa. Aí ela se cadastrou na Uber Eats, na iFood, entregando bicicleta. Eu não aceitei, fiquei com vergonha, cara. Falei, não vou aceitar isso. Criei um Instagram pra ela. Minha mãe chama Fernanda. Aí eu criei Fernanda com delivery. Felivery, e minha mãe é cabeleireira, tem o cabelo rosa. Felivery Pink. Você é advogado? O cara é do marketing. Você é advogado? Eu pego o teu processo, eu levo no fórum. Ou busco. Você é médico? Busco o exame dos teus pacientes. Quer fazer a compra da semana? Eu até fiz. A semana da lista a gente fazia. Eu fiz até o slogan. Precisou, chama a Fê. E aí a gente começou a fazer entrega de bicicleta. Olha, cara, fico até arrepiado de lembrar. Porra, mas é legal demais. Começou a fazer entrega de bicicleta e isso que botou o pão na nossa mesa em 2020. Não tinha outra fonte de renda. 0. Só que ao invés de pagar taxa pra andar 30 km e receber R$10, era tudo no nosso bolso.
Então, você mandava a lista pra gente de compras, a gente chegava no mercado, eu e minha mãe de bicicleta, com a mochila do iFood que ela tinha comprado, só que eu fiz a arte, a gente colocou no lugar do iFood o loginho dela, que eu fiz. Fazia chamada de vídeo com as clientes, você pediu a pipoca X, mas tem a YZ, tá mais barata, você quer? Eu ia colocando no carrinho pra pessoa. Já E começou a gente prestar cara, serviço também. prestar serviço. Isso começou a gerar, foi um ano que botou o pão na nossa mesa. Eu falei, caraca, tem mercado no Instagram, dá pra ganhar dinheiro. A gente conseguiu movimentar tanto isso que o Diário do Grande ABC ficou sabendo, fez uma matéria, tá até hoje no link da bio dela, Feliviri Pink, cabeleireira se reinventa na pandemia. Legal. E a jornalista que fez a matéria, um ano depois, cravadinho, me entregou o prêmio de melhor influencer da região. Sem saber. Imaginar. Isso. Sem imaginar. A mesma pessoa. Já pelo dicas aí. Já pelo dicas. Já pelo- Aí, beleza. Quando eu comecei a criar essa questão do Feliviri Pink, que eu falei que foi o começo, né? Aham. Voltando lá de trás. Falei, tá bom, preciso fazer alguma coisa pra mim. E eu sempre gostei muito de sair pra comer e tal, mas nunca pensei essa questão de dar dicas pra lugares. E não existia isso, principalmente no ABC. Só que minha formação é marketing. Na época dos imóveis, além de atender os clientes, mesmo eu sendo dono, eu atendia alguns clientes. Eu que fazia as campanhas de tráfego, fazia as artes, cuidava dessa parte. Falei, se tem um segmento que tá precisando de mim, é a gastronomia, porque ninguém quer saber. Aí eu voltei a estudar tráfego, falei, cara, os caras estão precisando aumentar a venda de delivery. Aí eu criei a minha agência, chamada Chef Marketing. Urgência. Urgência boa. Era uma empresa enorme. Eu no meu quarto da minha mãe. Fazia várias vozes também? Não, a Roberta era meu financeiro. Só botava a peruca. Respondia o e-mail lá no meu financeiro. Fazia várias Verdade. vozes. Tem gente que faz isso mesmo, cara. Legal. E olha só que interessante. Eu já fui pouco ousado. Eu tinha um celularzinho velho, era um iPhone 9, acho, sei lá. Não tinha essas câmeras. Eu comecei a testar, minha mãe fazia comida, eu comecei a testar umas fotos, comecei a aprender, estudar. Aí eu falei, vou começar a prospectar. Tudo é plantação. Sim. Essa semente que eu colhi em 2020, eu plantei em 2005, quando eu fui campeão do Festival de Publicidade do Alsina, em São Caetano, com a melhor campanha da Converse, que o meu professor Luiz ainda me colocou como melhor aluno. Eu lembrei que ele era sempre o cara do Vivano. Falei, mandei uma mensagem pro Vivano. Vivano, sempre fui cliente de vocês, acho lindo, e sempre fui mesmo. Aí lá embaixo eu coloquei, porém, as fotos pode melhorar. Chama pra uma reunião. Lembro que eu tava dormindo assim, acordei os caras, quero conversar com você. Eu fui de Uber pra lá, peguei um terninho velho que eu tinha da imobiliária, porque eu tinha vendido tudo. Cheguei lá todo posudo. Não, porque eu tenho tal coisa, vai ser legal, eu tenho agência. E só que não tava o Luiz, tava os donos. Ele falou, tá bom, vou falar com meu irmão, a gente conversa depois. Na outra semana, fui lá, tava os dois irmãos aqui, o Clóvis e o Evandro, grande abraço, são meus clientes até hoje, o Vivando, na minha agência. Falou, Bruninho, tá bom, mas tem um cara que quer conversar com você. Quando eu olhei, era o Luiz, meu professor da Alsina. Ele tem a língua preta? Ô, Bruninho, se eu soubesse que era você, já tinha fechado o contrato. Aí ele sentou aqui, eu expliquei o projeto pra ele de como trabalhar com rede social. Tô falando de 2020, não existia vídeo. Era só foto, não tinha Reels. Aham. Ele pegou e falou assim, ô, Evandro, isso é uma coisa que eu fico muito feliz e nunca vou esquecer. Que o Bruno domina a parte técnica, tá fácil. Mas que eu fico tranquilo que eu conheço o caráter dele. Puta, Porque na época do Alsina, eu era o primeiro a entrar, o último a sair. Feriado, o pessoal já saía pro bar, eu ficava lá pra fazer meu Dedicado. trabalho. Esse meu trabalho, na época da escola, 2005, a gente ganhou o festival, a gente apresentou nas faculdades. A gente tava no segundo ano do colégio. Fechei o primeiro cliente vivendo na minha urgência. Mas eu trabalhei, cara, de um jeito pra transformar o Instagram dos caras. Aí eu comecei a fechar um por um. Eu sou o cara do Vivano, eu sou o cara do Vivano, eu sou o cara do Vivano. Quer ter o Instagram igual do Vivano? Plau, Virou um plau, case, plau, né? plau, 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 plau. Cara, em pouco tempo eu tava com 25 clientes me pagando por mês, todos os meses. Se você tá devendo pros outros é ruim. As pessoas têm que procurar você. Puta, é verdade, você me fez um favor. Você tem que agregar Ter na vida das crédito, pessoas. né? Ter crédito na praça é muito melhor, cara. Então eu sempre entrego muito mais do que me foi pago, assim, sempre. Você sabe que esse dia que nós tivemos aqui, né, Bruno? Eu e o Bruno conversando sobre gestão, nós ficamos algumas horas aqui, né? Meu Deus, foi uma aula, Falando cara. só sobre gestão. Foi uma tarde maravilhosa Foi. aqui, né? Um aprendizado enorme aí pra nós dois. Foi muito legal. Aquele Cara, eu falo pra você, eu nunca vou esquecer mesmo, de verdade. Quando eu encontro outros amigos em empresa, eu falo, cara, eu fui num dia num amigo, cara. Que aula. De verdade, de coração, foi muito legal. Mas como é que foi esse momento pra você, de você conversar com ele, pra ele te aconselhar? Qual que era o que Porque, te abriu os assim, olhos, assim? O empreendedorismo tem muito glamour, né, cara? Muito lance de palco e tal. E os bastidores é onde você vê que se separa o joio do trigo ali, cara. E você tem um lance na ponta do lápis ali, é onde separa o... É onde fica complicado. Cara, onde você separa quem consegue realmente dar certo ou não. Porque não existe mais acho.
Quando você tem a planilha, você sabe, você tem o lance da tomada de decisão, né? Você sabe pra onde você tá indo. Pô, esse mês eu preciso investir mais aqui, preciso mais ter verba ali. Infelizmente, hoje a maioria, eu até entendo, cara, no país que a gente vive, essa economia louca, muitas vezes os caras me chamam pra apagar incêndio. Então, os caras me chamam lá, o faturamento fala assim, bum! Só que o cara, às vezes, não tem equipe pra atender. Aí cai porque vem muita reclamação, eu tenho que ir lá salvar o cara de novo. Então, essa gestão de pessoas, essa gestão financeira, Equilíbrio, né? são poucos que tem. E você não estava trabalhando com muitas coisas, resolveu fazer um evento que foi mais um sucesso, Putz, né? 20 mil pessoas, 20 mil é isso? pessoas. Passou. E quantos 4 quilos dias. de Foram costela? 6 toneladas de 6 costela. toneladas. 6 toneladas de quinta a domingo. Conta pra gente como foi a ideia, como começou essa ideia e o sucesso, né, cara? E você se associou a esse evento, como que é isso daí? Conta pra nós. Mais uma coisa aí de quem tá vendo que tá ou começando no empreendedorismo ou tá e torcia um pouco o nariz como eu torcia, que é o lance do ambiente, surgiu disso, cara, um ambiente modela. Parece meu papo de coach de internet, tem essas coisas meio pejorativas, mas faz sentido, cara, se você saber aplicar na tua vida, né? Meu avô falava outra coisa também, a diferença do remédio pro veneno é a dose. É a mesma coisa, se você souber dosar pra tua vida, né? Ô, vô do Bruno, nós queremos você aqui. Esse cara é o meu herói da minha vida. Meu avô é meu amor da minha vida. Inclusive, ele foi no evento. O meu sócio, Kaique, meu sócio da agência, o mineirinho, ele colocou o leãozinho aqui porque eu chamo ele de ursinho. Ele pagou R$120 mil pra estar numa mentoria. Eu falei, cara, você é doido, não sei o que, bababá. Eu falei, beleza. Um dos empresários que estavam lá tem um faturamento anual de $500 mil. E amou ele. Que é o Rica Mello. Posso falar porque ele também possa, que é o... Inclusive, da onde que ele é? Santo André. Santo André. Uma das maiores indústrias de copos do Brasil, enorme, gigantesco. É apresentador da Jovem Pan, um cara enorme. E nessa mentoria, não tinha só pessoal do digital. Tinha ele também, que usa o digital, mas tem indústria. E ele gostou muito desse cara e tal. E isso meu sócio me falando, do papo da galera lá, porque a mentoria nada mais é que vão pagar pra você estar perto de mim. Mais ou menos isso. De uns caras que têm muito mais experiência que você. Cara, eu preciso escalar meu negócio. Meu sócio Kaique levou essa dúvida. Como que eu posso fazer? Porque eu já faço as publis, que ele também é influencer em Minas, tem minha agência. Por que você não faz um evento com os clientes da tua agência? Você atende mais de 120 restaurantes, foi amadurecendo e tal. Ele fez o evento em Patinga, bum, explodiu. Fez o Governador Valadares, bum, explodiu. Aí fez em Vila Velha, Espírito Santo, explodiu. Aí fiz a ponte pra ele, vamos fazer em Campinas. E com que tipo de divulgação vocês faziam? 100% digital. 100% digital? Você chamava influencers que você já conhecia? E Movendo no peito, sem apoio de governo, nada, no peito. indo na raça mesmo. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu tenho medo, tenho receio, porque em São Paulo acontece 400 mil eventos a cada segundo. Aqui acontece evento pra caramba na prefeitura, nas praças, no shopping. Sim. Será que vai dar bom? Eu falei, cara, vamos fazer o primeiro evento Costelaço aqui em São Paulo. Fizemos agora. Foi um sucesso, cara. De quinta a domingo não parava de chegar gente. 20 mil pessoas. O show, do Charlie Brown, o pessoal cantava, eu não vou embora. Tinha passado na meia-noite, o pessoal querendo mais. E foi maravilhoso. Só que foram 4 a 5 dias ali de trabalho, de acordar 7, 8 horas da manhã e voltar pra casa 3. Esses 4, 5 dias, assim, foi uma loucura máxima, assim, evento não é brincadeira. Tem que saber como que você se coloca no lugar do usuário. Pô, se eu tô no Instagram, eu tô vendo, sei lá, política pra caramba, aí vem, sei lá, notícia do Whindersson Nunes, a atenção é muito disputada. Então, como que eu gostaria de receber um conteúdo sobre indústria sendo um usuário? Eu falei pro pessoal de Odonto que eu fiz palestra, falei, cara, lembra aquela matéria, quando você fazia a faculdade? Daquele professor que te explicava de maneira técnica, você não entendia nada. Aí depois você ficou experiente e aprendeu. Se coloca no lugar de como você gostaria de ensinar. Pra aquele seu eu mesmo aprender de maneira mais didática. E a internet dá essa oportunidade, cara. Você liga uma câmera de celular, você pode atingir milhares de pessoas com uma brincadeirinha. Sabe o que eu percebo muito na indústria, cara? Às vezes eu fico me perguntando, será que só eu que dou valor pro digital? Porque... Por enquanto eu acho que sim, você viu? dá muito valor cara, mesmo. não é? Eu dou muito valor pro digital. Eu vejo algumas indústrias, por exemplo, você tem a farmacêutica. Ok, entendeu? Mas, assim, você pega outras indústrias, por exemplo, ligadas ao mercado automobilístico, o próprio mercado que eu atuo de plástico e tudo mais, não consigo enxergar o pessoal dando valor pro digital. Só que eu consigo ver um valor
pro presente, pro futuro enorme no digital, só que é uma bolha para ser estourada ainda, né? É isso. E assim, meu sonho é justamente no digital essa bolha estourar para as pessoas entenderem que assim, nós estamos no caminho, né? Porque a gente faz um trabalho muito forte de assessoria de imprensa na parte de jornalismo. Foi até onde eu conheci o Guilherme. Foi muito legal, Numa inclusive, matéria seria da pra ele. pandemia. Esse trabalho é sucesso. Esse trabalho é bem legal. Muito legal. Mas eu queria mais, sabe? Porque eu vejo que nem você consegue dar um valor para esse trabalho num restaurante. Aí quando eu vou para a indústria, a pessoa não consegue enxergar esse mesmo valor. E é essa percepção que a gente tem que mudar, sabe? É para isso que a gente tem que batalhar. Porque eu acho que a hora que isso inverter e a indústria também enxergar o mundo digital, vai ter uma outra revolução aí na indústria. E você saindo na frente, chegou cedo, bebe água limpa, cara. Você tá no caminho certíssimo. Cara, seja você mesmo, modele as coisas, não tenha vergonha nem medo de arriscar. Eu arrisco direto. Tem hora que eu vou no restaurante e falo, cara, eu vou pra... Porque assim, eu sei que o cara coloca um dinheiro e se eu mudo muito, às vezes não dá certo, o cara fica bravo comigo. Eu faço assim, vou gravar o tradicionalzão, que é o jogo ganho, mas eu vou gravar o diferente. Aí, se o diferente performar, eu não solto o outro, porque senão não é tudo certo. Senão, eu já deixo no plano B pra você sempre dar certo. Esse mesmo que vocês postaram aqui de 60 mil curtidas, foi totalmente improvisado. Eu falei, cara, vou fazer diferente. Nada de descobrimos uma loja, não. Cheguei numa mina e falei, meu, que fila é essa aqui? Você não tá sabendo? A Rick Doce veio pro ABC. Falei, aquela da paredona de Milka, meu, 60, dá com mais de 1 milhão de views, travou a loja. Então seja você e ouse, cara. A internet é um território fértil pra quem gosta de ousar, entendeu? E pode testar, né? Você pode errar na internet, que não tem A problema. internet vai pro próximo. basicamente teste e ajuste. Teste e ajuste. É basicamente isso, cara. Nada nasceu pronto na internet. É tudo muito recente, né? Tá. Tem que ir ajustando. Ô, Brunão, que aula, cara, que aula. Cara, Quero agradecer, né, cara, porque, de verdade, foi uma aula que Pô, eu cara, fiquei obrigado. vidrado, assim, na conversa mesmo, aprender. Eu gosto de aprender, cara. Eu sempre gostei muito de aprender com pessoas que viveram coisas e o Bruno viveu Eu muito, falei né? pra você, o Bruno tem muito case, assim. Muito legal.